Hiro era um perdedor chorão que não conseguia arrumar uma garota para pilotar com ele. Basicamente exatamente como você que está lendo isso, mano. Mas um dia ele encontrou uma garota ridiculamente gostosa que o transformou no animal de estimação favorito dela e deixou ele pilotar com ela. Juntos, os dois se tornaram os mais fortes de todos. E agora ela quer se casar com ele e faria literalmente qualquer coisa que ele pedisse. Num futuro distante, a humanidade mal está sobrevivendo depois de quase ser dizimada por bestas gigantes chamadas Clashossauros. A única defesa real que resta é um bando de robôs gigantes chamados Franks, que só funcionam quando pilotados por um menino e uma menina juntos. A história acompanha Hiro, um adolescente que mora num lugar chamado Plantation 13. E ele tem um problema enorme: zero parceira. Sua antiga copiloto Naomi saiu do programa em parte porque Hiro era um fracasso patético. Ele não conseguia nem levantar a espada relevante para a trama e não conseguia fazer o robô ligar de jeito nenhum. Ele se sente completamente derrotado e começa a perder toda a esperança de pilotar novamente. Um dia, vagando sem nenhuma esperança restante, Hiro avista uma garota nadando num lago. De repente ela desaparece debaixo d'água e, preocupado que ela esteja se afogando, ele corre para salvá-la. Só que em vez de precisar de ajuda, ela sai da água como um foguete com um peixe preso nos dentes, lambe o rosto de Hiro e o arrasta para o lago com ela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela diz que quer que ele seja o Darling dela, estende a mão e diz que pode ajudá-lo a recuperar as habilidades perdidas. Bem na hora em que Hiro está prestes a pegar a mão dela, um esquadrão de caras aparece, exigindo saber por que ela sumiu. Ela só dá de ombros e diz que precisava de 1 minuto. Enquanto a levam embora, Hiro pergunta o nome dela. Ela diz que não tem nome, mas usa o codinome 02. E então ela some. Mais tarde, há uma grande cerimônia de boas-vindas aos novos pilotos de Franks, chamados Parasitas. E o líder, conhecido como Papa, faz um discurso. Hiro não tem permissão para assistir porque foi marcado como um fracasso. O líder do esquadrão dele, Ashi, sente pena, mas não pode fazer nada. Sentindo-se completamente inútil, Hiro decide deixar a Plantation. Ele para se despedir de Naomi antes que ela seja enviada embora. Mas de repente um Clashossauro enorme explode do subterrâneo e vira o veículo de transporte dela de cabeça para baixo. Enquanto a besta se solta, o exército abre fogo com canhões, mas não faz nada. A criatura bate na fortaleza e destrói toda a unidade de defesa, e Hiro é derrubado de uma plataforma alta. Quando ele vê o monstro indo direto para os amigos, corre atrás dele, só para perceber que um segundo Clashossauro entrou na luta. Uma das bestas tenta explodir um piloto jovem, mas um Frank aparece bem na hora e começa a atacar o Clashossauro. A besta transforma a cauda numa arma gigante e joga o Frank para trás, disparando um raio de energia. O Frank consegue desviar o tiro, causando uma explosão massiva que manda o mecha voando em direção a Hiro. Um homem cai do Frank, claramente morto, e quando Hiro olha para dentro encontra 02 sentada no cockpit. Ela explica calmamente que o antigo parceiro não sobreviveu. Quando ele pergunta como ela pretende lutar sozinha, ela só diz que vai dar um jeito. Os parceiros dela nunca duram mais de 5 segundos de qualquer forma, então ela está acostumada a ir sozinha. Hiro diz que quer ser o novo parceiro dela e não se importa se isso matar. Ela sorri, diz que eles são parecidos e que gosta dele. Depois o agarra, chama de Darling, beija e puxa para dentro do cockpit. O Frank acende com um poder insano, reagindo à conexão entre eles. Naquele exato momento o Clashossauro avança contra a base, mas o robô revida com força. A energia combinada deles transforma a máquina na forma Strelizia. Ela arremessa o primeiro monstro para longe e acerta um lançamento certeiro com uma lança no segundo. O robô investe contra o Clashossauro, o enche de gás venenoso e o explode numa nuvem grossa de fumaça. Com os monstros derrotados, 02 sai do Frank carregando Hiro nos braços. Todo mundo congela porque conhece a reputação dela. Ela é a famosa assassina de parceiros. No dia seguinte Hiro volta para o dormitório do esquadrão. Seu companheiro Zoromi está esperando e pergunta se ele realmente pilotou o Frank durante o ataque. Hiro diz que não se lembra claramente, mas quer tentar de novo para ter certeza. Zoromi o avisa que os copilotos de 02 geralmente não sobrevivem depois da terceira vez e implora para ele ficar longe dela, mas Hiro admite que não consegue parar de pensar nela e quer pilotar com ela de novo. Outro companheiro, Goro, entra e solta a frase: 02 está no refeitório. No refeitório, o resto do esquadrão observa 02 devorando a comida como um animal selvagem. Um virgem solitário e perdedor, vamos chamá-lo de Mitsuru, se aproxima e tenta cantá-la com as piores cantadas estilo Reddit imagináveis, dizendo que quer pilotar com ela. Ela limpa as mãos gordurosas nele como se fosse um guardanapo e ele sai gritando. Ela se senta ao lado de Hiro e pede um pedaço da carne dele. Hiro aproveita a abertura e pergunta se ele realmente pilotou com ela. Ela confirma e o chama de Darling de novo, chocando o resto do esquadrão.
Uma mulher chamada Nana entra e se apresenta como a nova supervisora. Ela vai cuidar de tudo, do treinamento à rotina diária. Enquanto o 02 sai, Hiro pergunta se eles podem pilotar juntos de novo. Nana diz não agora, explicando que só a sede pode decidir isso. No elevador, Nana avisa 02 para manter distância das outras crianças, especialmente de Hiro, preocupada que ela vá levá-lo por um caminho ruim. No dia seguinte, Ichigo e Goro encontram 02. Ichigo decide confrontá-la e pergunta por que ela escolheu Hiro como parceiro. 02 não responde, então Ichigo avisa para ficar longe de Hiro, dizendo que não quer vê-lo se machucar. 02 vê através da falsa preocupação e só encara Ichigo friamente antes de lamber o rosto dela como algum tipo de monstro assustador e sair andando. Mais tarde naquela noite, Zoromi chuta uma bola em Hiro e começa a xingá-lo, chamando de fraco e de herói falso. Furioso, Hiro tenta revidar, mas Ichigo e Goro intervêm para separar a briga. Alguns dias depois, o sargento diz a Hiro que ele foi escolhido para tentar pilotar um Frank de novo. Se vencer o teste de combate, se torna um parasita oficial. 02 se oferece imediatamente para ser a parceira dele, mas Ichigo insiste em ser a copiloto. Nana concorda com essa configuração e 02 sai, visivelmente desapontada. Zoromi vê a cena toda e desafia Hiro para uma luta 1 contra 1, dizendo que vai esmagá-lo e provar que ele é um perdedor inútil. Naquela noite a luta começa na frente de todo o esquadrão. Ichigo diz a Hiro que a melhor chance deles é construir uma conexão emocional forte. Ela cuida da luta se ele só se concentrar em sincronizar com ela. Mas Hiro nunca teve um vínculo real com nenhuma garota. Sempre foi um perdedor solitário e inútil. Eles conseguem ligar o Frank juntos e avançam contra o robô de Zoromi. Parece que estão ganhando e Hiro fica confiante, achando que já está no papo, mas de repente o Frank deles desliga sem motivo. Enquanto Zoromi avança para o golpe final, Hiro tenta reiniciar a máquina, mas nada funciona. Ichigo pergunta se ela é o motivo de ele não conseguir levantar e questiona por que funcionou com 02. Hiro menciona que o beijo deles foi o que deu vida ao robô, embora não tivesse percebido o que aquilo significava na época. Esperando testar a teoria, Ichigo beija Hiro, cobrindo os olhos dele enquanto faz isso, mas nada acontece. O Frank continua morto. Zoromi ataca e o joga no chão com força. Ichigo, furiosa e humilhada, ativa o Frank sozinha, investe contra o robô de Zoromi e joga os dois contra a parede da base. Dentro do cockpit, Ichigo entra em colapso chorando, grita com Hiro e o chama de pedaço de lixo inútil. Ela genuinamente acredita que ele é impotente e nunca conseguirá pilotar com ninguém. Na manhã seguinte, Hiro e Ichigo se cruzam do lado de fora da sala de exame. Hiro tenta se desculpar pelo que aconteceu, mas antes que ele termine alguém chama Ichigo. Mais tarde Hiro conversa com Goro e diz que está planejando se juntar a 02 de novo. Goro não fica nem um pouco empolgado. Ele lembra Hiro de que todos os parceiros anteriores dela morreram lutando ao lado dela, mas Hiro não se importa. Diz que se não conseguir pilotar um Frank, é basicamente inútil mesmo. No dia seguinte Hiro encontra 02 sozinha. No momento em que ele olha na direção dela, ela diz que estava esperando e quer que ele a siga. Ela anda por um corredor, mas quando Hiro tenta entrar o sistema o tranca. É aí que 02 mostra o distintivo especial classe S, que dá a ela acesso total a todas as áreas. Ela pega a mão dele e o arrasta pelo portão de segurança como se fosse nada. Do lado de fora, Hiro fica impressionado ao ver uma cidade pacífica escondida além dos muros. Ele pergunta como ela sabia que aquele lugar existia, e ela explica que todas as instalações como a deles foram construídas da mesma forma, e ela já esteve em várias. Hiro diz que nunca saiu da base antes, já que todas as crianças ali nascem e são criadas dentro da fortaleza. Ele diz que quer dar um novo nome a ela, mas ela sorri e diz que prefere continuar sendo chamada de 02. Depois ela sobe num poste, se equilibra nele como numa corda bamba e pergunta de brincadeira se ele já pensou em fugir com ela. Hiro não responde. Está com medo demais. No dia seguinte Nana reúne o esquadrão e diz que eles têm a primeira missão de verdade, eliminar alguns flashossauros menores que apareceram perto da base. O sargento acrescenta que essas criaturas estão sendo atraídas pela energia de magma e têm causado problemas ultimamente num local de mineração chamado Nível 8. Como Hiro ainda não está oficialmente liberado para pilotar, Nana diz que ele vai ter que ficar de fora enquanto os outros lidam com a ameaça. O esquadrão chega ao local e avista um clashossauro já destruindo o equipamento. Ichigo lidera a carga e consegue perfurá-lo, derrubando-o. Outro Frank ajuda a imobilizá-lo e Zoromi finaliza enfiando a arma direto nele, depois começa a se gabar como se tivesse sido a missão mais fácil de todos os tempos. Ichigo ordena que ele destrua o núcleo imediatamente, mas antes que consiga o clashossauro pula em cima dele e começa a esmagar o robô. Miku desmaia com o impacto. Por sorte Futoshi entra e joga a criatura para longe deles, dando tempo suficiente para Ichigo acertar o núcleo e acabar com ela. Antes que possam respirar, outro clashossauro aparece, seguido de vários outros.
Percebendo que estão em menor número, Ichigo grita para todo mundo recuar antes de serem dizimados. Enquanto isso, de volta à instalação, 02 diz a Nana que quer ir ajudar. Hiro se oferece para ir junto, mas o sargento dispensa, chamando de fraco que só vai atrapalhar. 02 tenta convencer Nana a deixá-los ir, mas ela se recusa categoricamente, dizendo que Hiro não pode pilotar com ela. Mitsuru de repente se manifesta e se oferece para ser o parceiro de 02. Diz que não há mais tempo e que essa é a única chance de salvar os outros. Por cima disso, ele dá uma alfinetada em Hiro, dizendo que pilotaria muito melhor com ela. 02 manda Mitsuru voltar para a realidade e ainda zoa o rosto dele. Mas Hiro, sentindo-se humilhado, finalmente junta coragem e pede para pilotar com ela. Ela concorda. De volta à batalha, Miku volta a si e o esquadrão trabalha junto para segurar um portão enquanto o Clashossauro bate nele sem parar. Ichigo está fazendo o melhor para se manter calma. Mas no segundo em que ouve que 02 está vindo ajudar e pode estar trazendo Hiro, ela perde o foco. É tudo o que precisa. O robô dela desliga e o Clashossauro arrebenta o portão. O esquadrão tem que correr enquanto os monstros os perseguem. Eles correm até chegarem a um beco sem saída. É aí que um Clashossauro enorme paira sobre eles, pronto para devorar o esquadrão inteiro. Mas de repente o Frank de 02 cai do céu e rasga a besta de ponta a ponta. Ela explode bem na frente deles. Mais monstros aparecem e Mitsuru começa a se exibir, se declarando o maior piloto de todos os tempos e chamando Hiro de inútil. Enquanto ele está no meio da fanfarronice, 02 trava em um Clashossauro enorme e avança em velocidade máxima para a batalha. Quando o robô ressurge, 02 está totalmente bem, mas Mitsuru parece ter visto a própria morte, desmaiado e mal respirando. No dia seguinte Mitsuru parece ter visto algo aterrorizante. Hiro se aproxima e pergunta o que aconteceu no cockpit. Mitsuru diz que 02 é insana, afirma que ela tentou sugar a alma dele e quase o matou. Avisa Hiro para ficar longe dela se não quiser acabar como o resto das vítimas dela. Mais tarde Shigo confronta Hiro de novo. Quer saber se ele ainda planeja pilotar com 02 depois de tudo o que aconteceu. Hiro diz que sim, sem intenção de recuar. Ichigo diz que desistiu de tentar impedi-lo e sai em silêncio. No dia seguinte, quando Hiro avista 02 de novo, o aviso de Mitsuru ecoa na cabeça dele e ele rapidamente se esconde. Vai para uma piscina quieta para limpar a mente, mas 02 também aparece lá. Ela entra na água com ele e o provoca, perguntando se ele quer avançar a trama juntos. Hiro está nervoso demais para responder. Ela diz que ele é o único digno de ser o parceiro dela e que os dois têm algo especial. Mas antes que possam conversar mais, alarmes começam a soar por toda a base. Do lado de fora dos muros da fortaleza, 4 unidades Frank já estão engajando um Clashossauro. Uma é derrubada por uma criatura em forma de verme, mas as outras entram na luta, imobilizando e rasgando a besta. Bem quando parece que acabou, o Clashossauro se contorce e agarra Zorome. Depois libera alguma substância estranha que prende o resto do esquadrão no lugar. Ichigo tenta escapar mas tropeça e fica presa na areia com todo mundo. Enquanto isso Hiro e 02 correm até Nana e imploram para entrar na luta, mas ela se recusa de novo. De repente um grupo de soldados armados os cerca e diz a 02 que ela está sendo transferida para outra base por ordens superiores. Quando um deles a toca, ela dá um tapa que o manda para o outro lado da sala, e o resto aponta as armas para ela. Percebendo que não consegue vencer dessa vez, 02 diz a Hiro que tem que ir para outra instalação. Está chateada por não poder ficar com ele. Diz adeus e começa a andar. Enquanto ela se afasta, Hiro se vira para Nana e pergunta se é verdade que 02 realmente causou a morte de todos os parceiros dela. Nana admite que 02 é diferente. É mais uma arma do que uma pessoa. Cada batalha drena os copilotos dela até a morte. Ela não é humana. Veio de algum lugar desconhecido. Ouvindo isso, Hiro percebe que a julgou injustamente. Sai correndo atrás dela, gritando o nome dela. Bate na parede, implorando para ela ouvi-lo. Grita que pilotar com ela o trouxe de volta à vida e que quer ficar com ela de novo, não importa o custo. Isso chama a atenção dela. Ela para de andar. Ouvir aquelas palavras a faz sorrir. Ela pula em cima de um soldado, pega a arma dele e atira na barreira de vidro. Depois pula pelo vidro estilhaçado e corre de volta para Hiro. Diz que ninguém nunca disse nada tão doce para ela antes e pede que ele diga de novo. Hiro diz que quer pilotar com ela até liberar tudo o que tem dentro dela, derramando toda a energia dele no cockpit. Ela sorri, concorda em ajudar a salvar o esquadrão e diz que precisam se apressar. 02 empurra um soldado para o lado e os dois correm para um robô. Nana grita para eles voltarem, mas 02 corta as comunicações e a ignora completamente. O Frank liga e dispara para o céu em velocidade máxima. Eles colidem com o Clashossauro e libertam a equipe presa.
Hiro grita que vai cuidar da cauda da criatura, então o resto do esquadrão se concentra na cabeça. Enquanto o Clashossauro dispara mais projéteis estranhos, 02 bloqueia tudo, agarra a cauda e a enche de gás. Mas não há núcleo. O monstro mergulha no subterrâneo e o robô deles o segue. Quando ressurge, parece um verme de areia gigante. Ichigo pula nas costas dele e enfia a arma na cauda. O resto do esquadrão faz o mesmo, enfiando as armas na besta e a imobilizando. Hiro e 02 aproveitam a abertura, saltam para o outro lado e mergulham direto no corpo da criatura. Encontram o núcleo e o destroem por dentro, explodindo a besta inteira numa nuvem massiva de fumaça. Naquela noite o sistema de anúncios da base divulga uma grande notícia. Duas colônias separadas vão se conectar num procedimento chamado beijo. Zoromi, sendo desavisado de sempre, pergunta se isso significa que eles vão ter que se beijar de verdade. Ikuno revira os olhos e explica que beijo só significa a transferência de energia de magma que alimenta as unidades Frank de uma estação para outra. Nada romântico. Mas quando o grupo começa a ficar nervoso com a possibilidade de os Flashossauros atacarem durante a transferência, Hiro se manifesta e diz que vai proteger todo mundo com o robô dele, não importa o que aconteça. Alguns dias depois as crianças se formam oficialmente e são promovidas a parasitas completos. Todo mundo parece empolgado com o próximo capítulo, menos Hiro. Goro nota que tem algo errado com ele na manhã seguinte. Enquanto estão no banheiro, Goro pergunta se ele está bem. Hiro sorri e diz que está tudo bem, mas Goro consegue ver que é mentira. Mais tarde, na sala comum, o resto do esquadrão agradece Hiro por ter salvado as vidas deles na última batalha. Hiro não está procurando elogios. Só espera que finalmente comecem a vê-lo como parte da equipe. Quando Zoromi tenta minimizar dizendo que ele só teve sorte, Hiro não discute. Em vez disso oferece um aperto de mão para manter a paz e Zoromi aceita. Depois disso todo mundo vai para o refeitório. Na hora certa, 02 aparece do nada e arrasta Hiro para uma mesa separada para comer. Ela é bagunceira como sempre, derramando comida gordurosa por todo lado. Mas então pega um pedaço e alimenta Hiro com carinho, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mais tarde, no dormitório dos meninos, 02 pula numa das camas como se fosse dela e solta a bomba. Ela está se mudando para lá. Os meninos congelam completamente com a notícia. Sentindo o clima estranho, Hiro decide levá-la de volta para dar um espaço para eles. Naquela noite Shigo mostra a 02 os aposentos das meninas e avisa que vai ter que seguir as regras da casa se quiser ficar lá. 02 odeia essa ideia. Acusa Shigo de tentar controlá-la e diz que prefere se aconchegar com Hiro na cama dele. Enquanto isso, no banheiro, Hiro está com uma dor séria. Ele sente que tem algo muito errado. Quando Goro o encontra na sala comum, puxa a camisa de Hiro e vê uma cicatriz enorme atravessando o peito dele. Alarmado, Goro estende a mão para o botão de emergência, mas Hiro o impede. Depois de tomar alguns goles de água, Hiro insiste que não vai desistir de pilotar os Franks, mesmo que isso mate. Goro diz que ele perdeu a cabeça, mas Hiro implora para não contar a ninguém. Tem medo de que o proíbam do cockpit para sempre se alguém descobrir. No dia seguinte o esquadrão deles e outro grupo se encontram para um briefing de missão. Um enxame de cerca de 100 Clashossauros está se aproximando das duas colônias durante a próxima transferência de energia. O novo esquadrão vai cuidar da defesa principal enquanto a equipe de Shigo fornece apoio. Quando Hiro e 02 entram na sala, Nana diz que os dois também vão fazer parte da missão, mas o outro esquadrão não fica nada feliz com isso. Um dos meninos começa a gritar que 02 é perigosa e egoísta. Afirma que ela matou o parceiro anterior dele numa batalha anterior. 02 nem pisca. Diz que não se lembra disso de jeito nenhum. Teve parceiros demais para contar. A resposta fria deixa o cara furioso e ele tenta confrontá-la, mas Hiro se coloca entre eles e promete mantê-la sob controle. Naquela noite, enquanto a equipe volta para os dormitórios, Goro tenta trazer a ideia de tirar 02 do esquadrão, mas antes que termine Hiro o interrompe, sentindo que Goro está prestes a contar o segredo dele. Hiro rapidamente diz que é melhor mantê-la perto como aliada. Mais tarde na mesma noite Hiro está deitado na cama, tremendo. A condição dele está piorando. Goro senta do lado de fora para limpar a cabeça, mas logo avista Ichigo e 02 indo para a floresta. Curioso, ele fica escondido. Ichigo avisa 02 para se comportar na próxima missão. 02 não gosta do tom e manda ela cuidar da própria vida, dizendo que não se importa com o que qualquer um pensa. Ichigo bloqueia o caminho dela e a avisa para não pressionar Hiro demais. Ele não é como os outros. 02 responde friamente que Hiro é o parceiro dela, o darling dela, e se ele morrer, foi escolha dele. Ichigo perde a cabeça e dá um tapa no rosto dela, chamando-a de monstro sem coração. Os olhos de 02 começam a brilhar de raiva e parece que ela vai revidar, mas então começa a chover. Ela congela, distraída pelas gotas, e sai em silêncio.
Ichigo volta encharcada e só encontra Goro esperando do lado de fora. Ele joga um cobertor nela e diz que viu a discussão, mas não se meteu. Ichigo, de coração partido, admite que se sente completamente inútil. Não consegue construir uma conexão real com Hiro, e isso faz ela se perguntar se tem algo de errado com ela. Depois desaba chorando. Na manhã seguinte Hiro encontra 02 perto do rio, no mesmo lugar onde se conheceram. Ela abre cuidadosamente a camisa dele e vê a cicatriz de novo. Pergunta se ele quer parar de pilotar com ela, sabendo que a terceira vez pode matá-lo. Mas Hiro se mantém firme e diz que vai ficar ao lado dela não importa o que aconteça. Vai continuar pilotando com ela, mesmo que isso signifique derramar até a última gota de força que tem. 02 abre um sorriso enorme e gira rindo, claramente comovida com a resposta. Mais tarde o esquadrão se prepara para a missão. Goro encoraja Ichigo a falar com Hiro antes que as coisas fiquem sérias. Ela hesita e quando finalmente se aproxima fica toda atrapalhada. Hiro acena para 02 do outro lado do corredor, o que deixa Ichigo completamente desconcertada. Ela tenta de novo e diz que o vê como um irmão e espera que ele volte vivo. Hiro concorda e diz que sente o mesmo, que ela é como uma irmã para ele, e corre atrás de 02. Enquanto Ichigo sobe no Frank, diz a Goro que o objetivo principal dela agora é manter 02 o mais longe possível da luta. Do lado de fora dos muros da base, os dois esquadrões se posicionam enquanto um enxame massivo de Clashossauros se aproxima rápido. O primeiro esquadrão entra em ação imediatamente. Um robô arremessa uma lança que espia um monstro, enquanto outro salta alto no ar e o enfia até explodir. 3 outros pilotos Frank disparam flechas numa criatura diferente, e o líder deles finaliza com um golpe limpo que a derruba. O capitão do esquadrão diz que vão eliminar os inimigos um por um e rapidamente desabilita outro monstro quebrando a perna dele, deixando os outros imobilizá-lo enquanto ele finaliza com um corte limpo. De repente notam 3 Clashossauros a mais tomando um caminho diferente. O capitão se vira para a equipe de Ichigo e ordena que lidem com isso, mas avisa para não estragarem tudo como da última vez. Enquanto uma das criaturas se aproxima, Futoshi tenta atirar nela, mas ela desvia e avança direto nele, mordendo o robô. Ichigo dispara sem parar, mas não consegue um acerto limpo. Zoromi tenta enfiar a arma, mas acaba colidindo com o Frank de Mitsuru. 2 dos monstros tentam rasgar a unidade de Futoshi, e outro se aproxima pronto para devorá-los, mas Ichigo derruba a criatura e a destrói bem a tempo. Depois uma nova besta se separa do grupo e avança em direção à base. Ichigo ordena que Zoromi a persiga e elimine. Dentro, Hiro está com uma dor séria. O corpo dele está falhando. Enquanto isso mais Clashossauros se aproximam. 02 observa o quão desorganizada a equipe de Ichigo parece no campo de batalha e ri, chamando-os de um bando de trouxas desajeitados. Hiro, preocupado com o quanto ela parece animada, pergunta por que ela ama tanto lutar. Ela só sorri e diz que isso a faz se sentir viva, que ela é um monstro, e a adrenalina da batalha traz alegria. Não querendo ficar de fora, Hiro diz que devem entrar na luta. 02 concorda com um sorriso. No momento em que o Frank deles é lançado na zona de guerra, ela empilha vários inimigos e os elimina instantaneamente. Depois rasga outro com um único golpe. Os Clashossauros atiram nela, mas ela desvia e os corta com a mesma velocidade. Com o número de inimigos caindo, a segunda equipe mobiliza outro Clashosauro e o eletrocuta até explodir. Mas de repente a condição de Hiro piora. A dor é tão intensa que o Frank para de se mover. Ainda assim 02 consegue recuperar o controle e volta a cortar inimigos enquanto Ichigo finaliza o último. Ichigo ordena que 02 se retire da luta, mas Hiro insiste em continuar. Com todas as criaturas menores eliminadas, a segunda equipe mobiliza o último Clashosauro e o eletrocuta de novo. Mas dessa vez algo estranho acontece. Um som alto ecoa enquanto a besta começa a se transformar. Bem diante dos olhos deles, ela muda para uma forma humanoide e se levanta. A outra equipe dispara flechas, mas a criatura as afasta como moscas e os joga no chão. Bem quando parece que o líder deles está prestes a ser morto, Oromi entra e o salva. Percebendo que são a última equipe de pé, Ichigo diz que precisam segurar o monstro para que Hiro e 02 acertem o núcleo. A arma deles é a única capaz de finalizar. Todo mundo sobe na besta tentando imobilizá-la antes que chegue à base. Enquanto isso Hiro está em agonia séria. Veias grossas saltam pelo corpo enquanto ele luta para ficar consciente. Mesmo assim continua avançando. O Frank deles desacelera e desfere um golpe profundo no monstro. Hiro despeja tudo que tem no golpe, liberando gás na besta, que colapsa. Acreditando que venceram, Hiro desmaia. Mas a luta não acabou. O Clashosauro arremessa o Frank deles pelo campo de batalha e começa a se transformar de novo. Com Hiro inconsciente, o inimigo lança um ataque brutal, esmagando Frank contra uma parede e desligando-o completamente. Continua martelando o robô enquanto 02 tenta lutar sozinha. Ichigo vê isso e começa a chorar, achando que Hiro está morto.
Goro grita para ela se manter firme. Enquanto o corpo de Hiro fica imóvel, a mente dele flutua para algum outro lugar, um lugar estranho como um sonho. Naomi aparece e o repreende, dizendo que ele desistiu de 02 exatamente como desistiu dela. Hiro responde que agora é inútil porque está morto e acredita que 02 vai se virar sozinha. Depois vê 02 em pé debaixo de uma árvore. Corre até ela, mas ela recua, de coração partido. Aquele momento faz algo estalar dentro de Hiro. Ele acorda e a vê lutando sozinha, sendo esmagada repetidamente pelo monstro. Mesmo assim ela continua lutando como um animal selvagem, se recusando a desistir. Percebendo que é assim que ela sempre luta, se empurrando além dos limites toda vez que perde um parceiro. Hiro toma uma decisão. Não vai deixá-la sozinha. À medida que a vida volta aos olhos dele, as veias estranhas desaparecem e ele a agarra, acalmando-a. Ela grita quando a conexão entre eles se reacende e o Frank volta à vida. Eles avançam de volta para a luta, acertando o monstro com tudo que tem. Mas quando ele tenta se transformar de novo, o resto da equipe entra e o mantém aberto. Com o núcleo exposto, Hiro voa em velocidade máxima e atravessa direto. O Clashossauro explode num estouro de luz, o corpo brilhante se dissolvendo numa nuvem de fumaça. Dentro do cockpit, Hiro diz a 02 que quer ser as asas dela para que ela nunca mais tenha que lutar sozinha. Mais tarde, para celebrar a vitória, o esquadrão ganha umas férias na praia. Na orla, 02 arrasta Hiro para a água e o espirra brincando. Mas alguns dias depois Hiro é apresentado ao misterioso Dr. Franks, o homem que inventou os robôs, e a outro superior que diz que Hiro tem sorte de ainda estar vivo. Depois o sargento diz a Hiro e 02 que o comando os declarou oficialmente parceiros. 02 o abraça na hora, radiando felicidade, bem ali na praia. Ela nada para longe enquanto Hiro a segue. Diz que ele ajudou a descobrir o mundo fora do campo de batalha. Pede que ele fique ao lado dela para sempre, depois lambe o rosto dele só para bagunçar. Hiro fica atrapalhado, achando que ela está prestes a beijá-lo, mas ela explica que um beijo é algo profundo e significativo e só deve ser compartilhado entre pessoas que se amam de verdade. Pergunta se ele já beijou alguém antes. Hiro trava, gaguejando, e por sorte os amigos o arrastam de volta para a areia antes que ele tenha que responder. Eles o jogam na areia rindo, e Zoromi, sempre desavisado, pergunta o que diabo beijo significa. Hiro tenta escapar, mas Zoromi o agarra e implora por uma resposta. Relutante, Hiro explica que um beijo é quando duas pessoas pressionam os lábios juntas. Chocados, Oromi pergunta se isso é realmente um grande negócio. Hiro diz que é um momento quente e especial, algo que faz você querer que dure para sempre. Curioso, Oromi tenta beijá-lo, mas Hiro o impede, dizendo que só deve ser compartilhado com alguém de quem você realmente gosta. Nesse momento Ichigo se aproxima e pergunta que absurdo estranho é esse. Goro conta que eles acabaram de aprender o que significa beijar e pergunta se ela já fez isso antes. Ela diz rapidamente que não. É aí que Miku chama todo mundo. Todos a seguem até uma caverna escondida e depois de subir algumas escadas se encontram numa cidade antiga abandonada. Olhando em volta, ficam impressionados. O lugar parece exatamente a casa deles, o que faz se perguntarem se foi construído a partir do mesmo projeto e o que aconteceu com as pessoas que costumavam viver ali. Enquanto todo mundo explora, Kokoro se afasta para outra parte da casa antiga e nota um livro velho no chão. Curiosa, ela o pega e limpa a grossa camada de poeira. O livro se abre numa ilustração de um bebê e ela só fica olhando como se estivesse hipnotizada. Nesse momento uma tábua solta acima dela quase cai, mas Mitsuru a puxa rapidamente para fora do caminho. Mesmo depois disso Kokoro continua segurando o livro, os olhos presos na imagem. Em outra parte da casa, Ichigo encontra um desenho desbotado de duas pessoas se beijando. Isso a lembra do momento em que beijou Hiro dentro do Frank. Nesse exato momento 02 aparece atrás dela e menciona casualmente que também beijou Hiro. Quando Ichigo diz que também beijou alguém antes, 02 fica séria e diz que beijos devem ser guardados para alguém realmente especial. Depois pergunta a Ichigo quem ela beijou antes que Ichigo consiga responder. Goro grita do outro lado da rua, salvando-a do momento constrangedor. Mais tarde todo mundo sobe um penhasco com vista para a cidade em ruínas. Zoromi pergunta como uma cidade assim poderia existir. 02 explica que há muito tempo, quando os Clashossauros começaram a atacar, os humanos abandonaram todas as cidades para sobreviver. Essa é só uma das muitas cidades fantasmas espalhadas pelo mundo. Naquela noite, depois do jantar, 02 de repente anuncia que quer nadar. Sem esperar resposta, sai correndo em direção ao oceano. Um pouco depois todo mundo está sentado em volta de uma fogueira. Hiro está pensando em voz alta, se perguntando por que a humanidade escolheu fugir dos Clashossauros em vez de ficar e lutar. Como os monstros são atraídos pela energia de magma, ele questiona se valeu a pena abandonar o planeta. Zoromi, por outro lado, acredita que tomaram a decisão certa e vê isso como sacrifício máximo para proteger o mundo.
Mais tarde naquela noite, enquanto os outros dormem, Ichigo vê Hiro saindo escondido. Ela o segue e os dois caminham pela praia. Ela aponta para as estrelas e lembra como costumava ler histórias sobre elas para ele quando eram mais novos. Hiro não se lembra de nada disso, mas quando avista uma estrela brilhando acima, algo clica. Ele se lembra de ter nomeado a estrela com o número de código de Ichigo e de ter feito uma promessa de vê-la juntos algum dia fora da fortaleza. Enquanto caminham, Ichigo diz a Hiro para não colocar todo o foco em Zero Two. Lembra que o beijo que compartilharam significou tudo para ela. Tenta dizer que quer ficar ao lado dele para sempre, mas bem na hora em que está prestes a confessar os sentimentos, Hiro aponta para uma estrela cadente. Diz para ela fazer um desejo no coração, completamente perdendo o que ela estava tentando dizer. Ichigo pensa que ele é um trouxa completamente distraído. Alguns dias depois, durante outra missão, o esquadrão enfrenta um novo Clashossauro. Um robô desvia do primeiro ataque e Zoromi pula na criatura, enfiando a arma repetidamente. Futoshi segue com um disparo e toda a equipe avança para o golpe final. Mas do nada o monstro cospe gosma em todo mundo. No começo acham que é perigoso, mas rapidamente percebem que não machuca os Franks de jeito nenhum. O alívio não dura. A gosma começa a vazar para dentro e derreter os trajes de piloto das meninas. Os meninos, olhos arregalados, só ficam olhando como se a vida dependesse disso. Claramente estão curtindo a vista, mas 02 sacode Hiro de volta ao foco, gritando que ainda tem um monstro para derrotar. Rapidamente cortam a criatura em pó e acabam com a ameaça. De volta à base, os meninos tentam se desculpar com as meninas por terem olhado demais, mas as meninas estão furiosas e os chamam de um bando de pervertidos nojentos. Para manter distância, literalmente traçam uma linha no meio da casa. Miku avisa os meninos para não cruzarem de jeito nenhum. Claro que Zoromi testa o limite imediatamente e quase leva a tapa de todas as meninas da sala. No dia seguinte as meninas descobrem que os meninos tomaram conta do refeitório e estão se empanturrando de comida. Goro sugere acabar com essa briga besta, mas as meninas se recusam. Quando tentam puxar Miku de volta, 02 cruza a linha casualmente e diz aos meninos que as meninas querem paz, mas secretamente troca as placas, deslocando o lado delas para o território dos meninos. Mais tarde as meninas vão procurar comida nos andares inferiores. É a primeira vez que exploram aquela parte do prédio e encontram várias portas misteriosamente trancadas. Ichigo se pergunta por quanto tempo ainda vão ficar presos lutando contra Clashossauros, já que a guerra parece sem fim. Do nada 02 aparece e lambe o pescoço de Ichigo, dizendo que consegue sentir o segredo dela. Ichigo fica nojento e manda ela ir viver na selva com os animais. Mais tarde as meninas encurralam 02 e exigem que ela explique o comportamento. Estão chateadas porque ela continua se pendurando em Hiro e ignorando as regras, o que faz elas sentirem que os esforços delas não importam. 02 diz que entrou na luta delas. Mas no dia seguinte ela rasga o aviso de restrição e anuncia que as meninas chamaram uma trégua. Depois troca as placas de novo e manda os meninos entrarem. Mas quando os meninos entram, caem direto no vestiário das meninas e levam uma bronca na hora, sendo bombardeados com frascos de shampoo e chamados de porcos nojentos. Zoromi tenta explicar, mas Hiro nota que 02 está fugindo com as roupas de todo mundo. Ele a persegue enquanto ela dispara pelo corredor, desliza pelo corrimão, sobe uma escada correndo e voa pela sala comum como se estivesse num filme de ação. Finalmente ela sobe até o telhado. Hiro a segue até a beira. Sem lugar para onde ir, ela joga todas as roupas roubadas no ar. Hiro pergunta por que ela roubou tudo isso, e ela só ri, dizendo que queria se divertir. Depois se inclina sobre a beira como se fosse cair, mas se segura na estrutura do prédio e aterrissa suavemente como uma profissional. Dentro, Nana chama todo mundo e manda pararem de agir como crianças. Diz que outra batalha está chegando em breve e eles precisam resolver os problemas. No quarto das meninas, Ichigo exige saber por que 02 as enganou. 02 diz que estava tentando ensiná-las a se tornarem melhores pais, embora ninguém entenda o que isso significa. Antes de sair, avisa que não tem muito tempo de vida. No quarto dos meninos, Hiro diz que é hora de fazer as pazes. Lembra o quanto as meninas ajudaram na batalha, alimentando os Franks com os corpos delas. Os meninos percebem que as meninas são fortes, corajosas e provavelmente ótimas futuras esposas, então concordam em se reconciliar. Enquanto isso as meninas tentam descobrir o que 02 quis dizer. Kokoro finalmente diz o que ninguém mais queria. Elas precisam umas das outras. Meninos e meninas formam uma equipe melhor quando trabalham juntos e se respeitam. Mas Miku não está convencida. Ainda acha que é melhor ficarem separados e sai andando. Preocupadas, as meninas pedem ajuda aos meninos para encontrar Miku. Ela tinha fugido e estava escondida num quarto abandonado. Lá dentro ela encontra uma foto de um esquadrão que costumava viver ali, chocada ao descobrir que outras pessoas já moraram exatamente naquele lugar. Ela deixa o quadro cair bem quando os amigos entram correndo.
Quando perguntam quem costumava viver naquele quarto, 02 aparece e diz que pertencia a um esquadrão anterior, um que morreu em batalha. Isso aterroriza todo mundo. Ninguém quer acabar como eles. Todos concordam em parar de brigar e fazer as pazes. Zorome se desculpa com Miku por tudo. Algumas semanas depois a equipe recebe um presente da sede. 02 pergunta por que eles ganham presentes todo ano e Hiro explica que é a forma do governo de motivá-los. Mais tarde naquele dia Goro pega Ichigo espiando de trás de um canto enquanto Hiro entrega um presente a 02. Hiro diz que ela não ganhou nada esse ano, então ele quis dar algo especial. É um espelho que pertencia a Naomi, a antiga parceira dele, que teve que sair depois de se machucar. 02 fica emocionada e o abraça forte, dizendo que vai guardar para sempre. Ichigo observa a cena toda e sente o coração quebrar um pouco. Goro se lembra de algo da infância deles. Quando notou que o cabelo de Ichigo estava crescendo, secretamente fez um prendedor de cabelo para impressioná-la. Mas antes que pudesse entregar, viu que Hiro já tinha feito exatamente a mesma coisa. Goro nunca deu o prendedor a ela. Sempre gostou de Ichigo, mas o medo o impediu de dizer qualquer coisa. Mais tarde naquela noite Hiro vê Goro segurando o prendedor antigo e pergunta por que ele ainda tem. Goro finalmente se abre. Diz que queria dar a Ichigo anos atrás, mas nunca teve coragem. Quando Hiro pergunta por quê, Goro admite a verdade. Ichigo sempre gostou de Hiro, não dele. Ela quer ficar ao lado de Hiro da mesma forma que 02 sempre está. Goro sorri, diz que finalmente deixou isso para lá, e se deita para descansar. No dia seguinte o sargento reúne o esquadrão e entrega uma notícia urgente. Um clachossauro massivo foi avistado a poucos quilômetros de distância, indo direto para a base deles. Nana deixa a missão clara. Precisam destruí-lo antes que se aproxime da fortaleza ou o dano será catastrófico. Sem perder tempo, a equipe embarca nos Franks e é lançada em direção à ameaça. Enquanto se aproximam, avistam enormes nuvens de tempestade se formando no céu. É aí que vem um clachossauro colossal flutuando no meio das nuvens, parecendo uma nave espacial alienígena de outro mundo. Zorome, cheio de confiança, avança primeiro. Desvia dos tentáculos voando na direção dele e começa a cortá-los como um louco. Mas então um tentáculo o agarra no ar. Ele luta para se soltar e consegue escapar. Mas no segundo em que está livre, leva um impacto direto de uma explosão. Quando a fumaça se dissipa, ele avista o que parece ser o núcleo da besta e acha que é uma vitória fácil. Voa em direção a ele para finalizar o trabalho, mas bolhas brilhantes estranhas o cercam e o prendem. Antes que possa reagir, Ichigo voa e soca o Frank dele para fora da armadilha, salvando-o, mas acaba presa ela mesma. Nesse momento o Clachossauro começa a brilhar, acumulando poder. Um segundo depois libera uma explosão massiva que treme o céu inteiro. Goro acorda atordoado dentro do próprio Frank, desliga o alarme de emergência e se lembra de algo. Ele ejetou Ichigo do cockpit logo antes da explosão. Pelo rádio, a voz de Hiro chega até ele. Explica que Ichigo está segura, mas Goro ainda está preso dentro do corpo do Clachossauro. O resto do esquadrão foi forçado a recuar, e a única esperança de salvá-lo agora depende de reiniciar o Frank dele. Mas sem Ichigo conectada ao sistema, isso é impossível. Ichigo invade a sala de controle, exigindo que resgatem Goro imediatamente. Grita que ele é um idiota, mas é o idiota dela, e não podem simplesmente abandoná-lo. O sargento explica calmamente que Goro acabou dentro do núcleo de magma da criatura e tem sorte de ainda estar vivo. Mas como a fortaleza vem em primeiro lugar, talvez tenham que destruir o Clachossauro com Goro ainda dentro. Ichigo, horrorizada, implora para encontrarem outro jeito. 02 dá um passo à frente e propõe um plano, entrar pela ventilação no topo da criatura. O esquadrão concorda e é lançado de volta ao campo de batalha. Zorome ajuda a posicionar os Franks no topo e Ichigo mergulha na poça de combustível dentro da besta, nadando cada vez mais fundo. Enquanto isso Goro está ficando sem ar e começa a refletir sobre a vida. Quando criança era sempre caçoado e fraco, mas Ichigo sempre o protegeu. Ele se apaixonou por ela há muito tempo, mesmo sabendo que ela só tinha olhos para Hiro. Ainda assim ela era o motivo de ele continuar. Pronto para desistir, Goro estende a mão para o botão de autodestruição. Mas no exato momento Ichigo chega dentro do cockpit. Lembra ele que ele prometeu salvá-la porque nunca conseguiria fazer nada sem ela. Goro fica tomado pela emoção. Pega a mão dela e a conexão entre eles reativa o Frank. Com um último surto de poder, o robô dispara para cima, estourando para fora do Clachossauro e escapando bem a tempo, deixando a besta para trás. O monstro explode num flash cegante de luz, e a batalha finalmente termina. De volta à fortaleza, Goro finalmente entrega a Ichigo o prendedor de cabelo que guardou desde a infância. Diz que queria dar a ela anos atrás e confessa que a ama e quer ficar ao lado dela para sempre, mas Ichigo gentilmente diz que só o vê como amigo. Mais tarde Hiro nota que 02 tem estado estranhamente quieta.
Quando pergunta o que há de errado, ela dá de ombros e diz que só estava pensando no jantar. Enquanto isso, Zoromi e Miku voltam a brigar quando Nana entra e anuncia uma grande notícia. Foram convidados a visitar a cidade pela liderança militar como reconhecimento pelos esforços na batalha. O esquadrão fica além de empolgado. Todo mundo acha que finalmente vão conhecer adultos de verdade e ver como as pessoas vivem fora da fortaleza. Mas 02 não está nem um pouco animada. Quando tenta sair, Nana diz que ela vai fazer exames médicos durante a viagem. 02 se recusa, dizendo que se sente bem e não precisa de nenhum teste idiota. No dia seguinte todo mundo está vestido e pronto para ir. Hiro nota que 02 parece triste, como se não quisesse ir de jeito nenhum. Enquanto viajam para a cidade, os adolescentes ficam impressionados com a paisagem bonita e os prédios enormes. Sonham em morar lá algum dia. Dentro da sede, um homem mascarado os cumprimenta e elogia as vitórias. Diz que o esquadrão deles é a equipe mais valiosa do exército. Mas no segundo em que ele sai, os adolescentes ficam confusos. Nenhuma festa, nenhuma celebração. Nana explica que nenhum tipo de recepção é permitido dentro da cidade. Vão voltar logo depois da visita. Alguém sugere caminhar parte do caminho para aproveitar a vista. Durante a caminhada, Zoromi fala o quanto quer crescer para poder viver na cidade, mas Ichigo diz que não acha que vão sobreviver tempo suficiente para isso. Com tantas batalhas pela frente, duvida que algum deles realmente consiga crescer. Em certo ponto o esquadrão para numa usina de energia enorme e fica olhando para as máquinas estranhas. Parece diferente de qualquer coisa que já viram. Mas quando se viram para ir embora, Oromi fica para trás. Ele se esgueira para um dos prédios e pega um elevador até o topo, tentando explorar um pouco mais. Quando chega lá em cima, porém, percebe que está completamente perdido. Começa a vagar, esperando encontrar uma saída. A cidade parece vazia e sem vida, como uma cidade fantasma gigante. Ele avista um homem andando por perto, mas o cara o ignora completamente. Eventualmente Zoromi começa a descer, mas perde o equilíbrio e cai. Acorda no apartamento estranho com uma mulher mais velha cuidando dele. Ela diz que achou que ele tinha rachado o crânio e está aliviada que sobreviveu. Zoromi pergunta se aquilo é algum tipo de asilo, mas a mulher diz que lugares assim não existem mais na cidade. Diz que tem que denunciá-lo às autoridades, mas Zoromi implora para ela ficar e deixar ele fazer algumas perguntas primeiro. Ela concorda e tira a máscara. Enquanto ele come a comida que ela fez, pergunta se ela mora sozinha. Ela diz que não, mora com um parceiro, mesmo que quase nunca se vejam. Zoromi assume que isso significa que eles pilotam Franks juntos. Mas a mulher explica que parceiro para ela significa marido, alguém com quem ela deveria criar filhos. Zoromi fica confuso. Só viu meninos e meninas se juntando para lutar. A ideia de ter bebês é um conceito completamente novo para ele. A mulher se oferece para mostrar o parceiro. Eles entram num quarto onde o marido dela está deitado dentro de alguma máquina estranha. Ela diz que ele está usando para manter a mente ativa por algum motivo importante. De repente a mulher fica tonta. Diz que não fala com ninguém há anos. Quase esqueceu como manter uma conversa. Zoromi pergunta se ela conversa com o marido, mas ela diz que não. Nem se cumprimentam mais. Explica que as pessoas na cidade ficam tão envolvidas nas tarefas designadas que mal formam conexões reais. Zoromi começa a reclamar de Miku, mas a mulher o encoraja a procurar alguém novo. Zoromi se recusa, porém. Diz que Miku é especial para ele e não trocaria por ninguém. Ouvir isso deixa a mulher ainda mais triste. Diz que tem que denunciá-lo agora. Enquanto envia o sinal para as autoridades, pergunta por que ele está chorando. Zoromi diz que ela parece familiar e pergunta se já se encontraram antes. A mulher diz que não, mas o chama de herói por arriscar a vida para proteger a fortaleza. De repente uma sirene alta toca. 2 agentes invadem, escaneiam Zoromi em busca de contaminação e o chamam de sujo e inadequado para estar na cidade. De volta ao dormitório, Oromi é punido por abandonar a equipe. Fazem ele esfregar os banheiros, e Miku invade gritando com ele e chamando de idiota inútil e estúpido. Alguns dias depois da última missão, a equipe volta para a base, exausta mas orgulhosa. Ichigo relata a Nana que eliminaram com sucesso vários Clashossauros e estão prontos para o que vier a seguir. O sargento rapidamente os avisa que uma nova onda de Clashossauros está se aproximando e vão precisar estar prontos para lutar de novo no dia seguinte. Manda todo mundo descansar e se preparar. Na manhã seguinte a equipe observa uma máquina enorme começar a cavar fundo no chão. É aí que recebem a má notícia. Mais Clashossauros estão a caminho. Todo mundo se veste, sobe nos Franks e se prepara para a batalha. Mas antes mesmo de a luta começar, um robô desliga. Dentro, Mitsuru desmaiou de exaustão e parece horrível. Levam ele de volta para a instalação para tratamento. Naquela noite, ainda inconsciente, Mitsuru tem um sonho vívido.
Lembra de ser uma criança pequena e fraca, constantemente dizendo que não era forte o suficiente para ser piloto. Desesperado para provar o valor, se voluntariou para um experimento perigoso e recebeu uma injeção arriscada que quase o matou, mas não matou. Mais tarde, quando pediu a Hiro para ser o parceiro de Frank dele, Hiro disse que só podia pilotar com uma garota. A rejeição acertou Mitsuru forte, e quando ele acorda essa memória faz o sangue ferver. Ele percebe que ainda odeia Hiro e não tem planos de perdoá-lo. No dia seguinte Mitsuru teimosamente exige pilotar de novo. Quer provar que todo mundo está errado e mostrar que ainda é capaz. Mas quando tenta ligar o Frank, Nana e o sargento veem que ele ainda está fraco demais. Dizem que não está pronto. Depois reúnem a equipe e anunciam que Mitsuru e Kuno não serão mais parceiros. Os dois perderam a motivação e é melhor para todo mundo se trocarem de pares. Depois da reunião Hiro puxa 02 de lado e pergunta por que ela tem agido estranho ultimamente. Ela responde friamente que não é da conta dele e sai andando. Na próxima reunião Nana pede voluntários para trocar de parceiros. E Kuno se apresenta e pede para fazer par com Ichigo. Mesmo sabendo que os Franks só funcionam com pares menino-menina, Ichigo concorda de qualquer forma. Acham que vale a tentativa. Depois Kokoro levanta a mão e pede para trocar também, o que estilhaça completamente o coração de Futoshi. Ele parece ter acabado de ver o mundo acabar bem na frente dele. Mais tarde, acaba que Kuno e Ichigo não conseguem fazer o Frank funcionar exatamente como esperado. Então Nana designa Futoshi como novo parceiro de Kuno. Naquela noite no dormitório dos meninos, Futoshi fica sentado chorando. Amava Kokoro profundamente e agora ela se foi. Quando Zoromi a insulta, chamando-a de burra e inútil, Futoshi ameaça nocauteá-lo. Enquanto Mitsuru passa, Futoshi tenta dar um soco nele também, mas tropeça e cai de cara no chão. Algumas horas depois a equipe recebe a notícia de que um Clashossauro massivo está se aproximando. Correm para os Franks e são lançados para enfrentá-lo. 02 lidera a carga e corta a besta por baixo, mas ela nem se mexe. Quando tenta golpear de novo, fica presa sob a armadura grossa da criatura. Ichigo e Futoshi entram bem a tempo de puxá-la para fora, mas 02 avança de volta, furiosa e fora de controle. Corta mais pedaços da traseira do monstro. Depois ele se divide em Clashossauros menores e mais rápidos. Eles cercam a área, jogando os Franks de um lado para o outro. Bem quando parece que Futoshi está prestes a ser esmagado, Hiro puxa 02 de volta antes que ela vá longe demais. Kokoro sugere que atire na criatura para localizar o núcleo, e a equipe concorda. Enquanto desviam das pernas massivas da besta, 3 Clashossauros menores se separam e avançam em direção à zona de escavação. 2 unidades Frank atiram neles, mas erram. Uma criatura desvia de tudo, mas Futoshi consegue pular nas costas dela e cortá-la em pedaços. Enquanto isso Mitsuru, desesperado para se redimir, avança contra o Clashosauro principal, mas é jogado para longe. Quando o monstro se prepara para esmagá-los, Futoshi voa e bloqueia o pé bem a tempo. Enquanto 2 outros Franks cortam as pernas, a besta começa a cair. O monstro de repente ataca com um tentáculo gigante, mas Futoshi continua atirando sem parar para segurá-lo. Dentro do coquito com Kokoro, ela tenta motivar Mitsuru a tentar de novo, mas ele se chama de o maior perdedor do mundo. Diz que Hiro o abandonou quando era criança e talvez ele realmente seja inútil. Kokoro diz que nada disso importa mais. Ela acredita nele e quer ajudá-lo a seguir em frente. Encorajado, Kokoro tenta ativar o Frank sozinha, mas não funciona. E Mitsuru grita com ela para nunca fazer isso de novo. Chama ela de louca, mas a segura perto antes que algo pior aconteça. Ao mesmo tempo o resto da equipe continua cortando o monstro, mas ele continua avançando em direção à zona de construção. É aí que o robô de Mitsuru e Kokoro finalmente ganha vida. Futoshi empurra o Clashosauro para trás e libera um disparo pesado, enfraquecendo. Mitsuru aproveita a abertura, voa para frente e atira direto nele, abrindo um buraco no núcleo, dando a Hiro e 02 a chance perfeita de desferir o golpe final. O monstro convulsiona, colapsa e explode numa nuvem grossa de fumaça. Dias depois a equipe é transportada para um lugar chamado laboratório, a mesma instalação onde foram originalmente criados. Nana diz que estão lá para exames médicos, mas Hiro suspeita que o motivo real é monitorar 02. Nesse momento outro grupo aparece junto com o mesmo cara estranho que Hiro viu semanas antes. O homem se aproxima de 02 e pergunta se ela mudou os hábitos. Ela manda ele se perder e sai andando. Ele a chama pelo codinome Iota e explica que ela costumava fazer parte da equipe deles. Parece surpreso que os outros se tornaram amigos dela e até se pergunta se deram algum tipo de injeção estranha nela. Ichigo se manifesta e diz que 02 é companheira de equipe deles e muito mais humana do que ele jamais será. Tentando ser charmoso, o cara beija a mão de 02. Ela fica vermelha e sai correndo com o resto do esquadrão. Depois que o exame termina, Hiro se lembra de algo de semanas antes quando encontrou 02 agindo estranho na biblioteca.
Pergunta o que estava acontecendo, mas em vez de responder ela se inclina como se fosse beijá-lo, os olhos vazios como de um robô. Quando ele nota as presas afiadas, entra em pânico e recua. Enquanto isso, do lado de fora do laboratório, 02 está jogando guardas como bonecos de pano. Chuta e esmaga qualquer um que tenta pará-la, mas eventualmente leva um golpe e colapsa bem antes de chegar a Hiro. Horas depois a equipe vagueia pela instalação e observa a próxima geração de crianças dentro de salas de vidro. Vê injeções sendo aplicadas para criar novos parasitas. Uma mulher explica que o novo lote está recebendo altos níveis de células sanguíneas amarelas para acompanhar a ameaça crescente dos clashossauros. Hiro pergunta sobre a antiga parceira Naomi e se ela alguma vez voltou para o laboratório. A mulher responde que ninguém nunca volta depois de sair. Enquanto o esquadrão sai do laboratório, Kokoro faz uma pergunta que pega todo mundo de surpresa. Como os bebês são feitos? Os outros a encaram como se ela tivesse duas cabeças. Miku diz que os bebês são feitos em máquinas, exatamente como eles foram. De volta à fortaleza, Nana e o sargento avistam alguns clashossauros se esgueirando em direção à base e ordenam que a equipe intercepte. O Frank de 02 é lançado como um foguete, colidindo com o inimigo e destruindo com força cegante. Mas quando ela aterrissa, um clashossauro a acerta em cheio e a joga para trás. Ishigo manda ela seguir o plano, mas 02 a ignora. Continua avançando, determinada a eliminar tudo no caminho. Erra um tiro, depois pula em outro monstro e enfia a arma até ele morrer. Mais clashossauros aparecem, se movendo rápido demais para a equipe acompanhar, mas 02 os chama de presas fáceis e sai atrás deles. Hiro vê que ela está perdendo o controle e tenta pará-la. Ela não escuta. Em vez disso ativa o Frank de novo e aterrissa na frente das criaturas, eliminando-as uma por uma com a lança. Depois ela estoura. Começa a bater no chão repetidamente como um animal selvagem, gritando e se debatendo como se tivesse perdido completamente a cabeça. Depois, sem aviso, o Frank dela fica sem combustível e tudo desliga. Mais tarde naquele dia Hiro encontra 02 sentada sozinha perto do lago, olhando para a distância. Pergunta por que ela tem agido tão estranho ultimamente. Sem sequer olhar para ele, ela diz que só tem um objetivo restante, eliminar todos os clashossauros da Terra. Acredita que se conseguir destruí-los todos, talvez finalmente se torne humana. Hiro só a encara, atordoado. Tenta acalmá-la, dizendo que ela não precisa mudar, que deve se aceitar exatamente como é. Mas em vez de escutar, ela explode. Grita para ele calar a boca e deixá-la sozinha. Mesmo assim Hiro não recua. Confessa que a ama. Mas em vez de se comover, 02 fica desconfiada. Acusa-o de só tentar se aproximar dela por motivos egoístas. Depois, sem aviso, o empurra para baixo e o beija agressivamente, dizendo que topa avançar a trama se for isso que ele quer. Mas Hiro a empurra e insiste que não é assim. Diz que quer amor de verdade, não só um flerte sem sentido. 02 responde friamente que só estava usando ele para lutar contra os clashossauros e perseguir o sonho de se tornar humana. Não se importa com amor, só com a missão. Naquela noite Shigo tenta falar com 02, mas a encontra esmagando espelhos numa fúria cega. Ishigo observa, inquieta, se perguntando se ela perdeu completamente a cabeça. Os pensamentos dela voltam ao que o homem misterioso do outro esquadrão tinha dito, que 02 era perigosa e que todos os parceiros dela morreram por causa dela. Ele afirmou que ela colocava algum tipo de maldição nos copilotos, e que se Hiro continuasse pilotando com ela, acabaria se tornando um monstro igual a ela. No dia seguinte o esquadrão entra em outra batalha, dessa vez numa região nevada. 02 como sempre avança direto no perigo, mas clashossauros menores se juntam e começam a espancá-la. Zoromi e Ishigo têm que entrar para ajudar. Mesmo assim ela se recusa a parar. Avança de novo, os olhos presos no inimigo. Hiro puxa o Frank deles de volta e implora para ela largar essa obsessão de se tornar humana, mas ela não escuta. Em vez disso força o controle do robô e começa a sufocar o espírito de Hiro dentro do cockpit. Diz que não se importa com o que acontecer. Vai fazer o que for preciso para se tornar humana e se reunir com o primeiro Darling dela. Aquela palavra acerta Hiro como um soco. Algo começa a voltar para ele. Parece que ele a conhece de muito, muito tempo atrás. E como se lesse a mente dele, 02 começa a contar a história dela. Diz que quando era pequena foi trancada num quarto por meses. Uma figura sem rosto a alimentava por uma fenda na parede. Um dia deram a ela um livro de figuras. Dentro havia desenhos bonitos de uma menina monstro tentando se tornar humana. A partir daquele momento Zero-Tio ficou obcecado em encontrar mais livros como aquele e aprender sobre o mundo. Mas a curiosidade a levou a se tornar um experimento na instalação. Enquanto isso, quando Hiro era mais novo, estava cheio de perguntas sobre quem ele realmente era. Era só uma de várias crianças sendo treinadas para se tornarem parasitas. Um dia encontrou Ishigo chorando sozinha.
Ela disse que as injeções constantes estavam transformando os amigos em zumbis sem vida. Até se perguntou se deveria tomar mais injeções só para parar de sentir qualquer coisa. Hiro disse que ela era diferente e deu a ela o nome Ichigo. A partir daí começou a dar nomes a todas as outras crianças também. Mas com o tempo as crianças notaram que os amigos estavam desaparecendo um por um, e os adultos se recusavam a explicar qualquer coisa. Apesar da inquietação crescente, Hiro continuava indo bem no treinamento e era recompensado com doces. Ainda assim ninguém respondia às perguntas dele. Um dia Hiro viu uma garota estranha sendo arrastada para o laboratório. Ela parecia inumana, com pele vermelha e presas. Quando perguntou sobre ela, um adulto o avisou para não se envolver, mas Hiro não conseguia parar de pensar nela. Saiu escondido do quarto durante uma tempestade de neve, subiu numa árvore e espiou pela janela dela. Lá dentro ela estava brigando com um guarda por causa do livro de figuras. Quando finalmente recuperou, o segurou como se fosse tudo o que tinha. Dias se passaram. Os desaparecimentos continuaram, e um dia Hiro foi chamado para outro teste. Depois foi recompensado com 2 pedaços de doce. Mas no caminho de saída ouviu um grito. Curioso, seguiu o som e viu aquela mesma garota de pele vermelha sendo torturada em algum experimento brutal. Horrorizado, Hiro tentou correr, mas um homem o agarrou e o arrastou para longe. Mais tarde Hiro escapou de novo. Andou pela neve e voltou para o quarto dela. Subindo a mesma árvore, jogou uma lanterna pela janela e estendeu a mão para ela. Ela hesitou, com medo, mas eventualmente pegou a mão dele. Desceram juntos, mas o galho quebrou e caíram na neve. Vagando pela floresta congelada, 02 olhava para tudo com admiração. Nunca tinha visto o mundo exterior antes. Quando avistou um rato, o agarrou e o comeu cru. Hiro ficou nojento e tentou fazer ela vomitar, mas ela o mordeu. Ele ficou calmo, acariciou a cabeça dela gentilmente e a ajudou a se sentir segura. Mesmo que ela não conseguisse falar, Hiro podia sentir que ela parecia entendê-lo. Depois de avistar o 2 na pulseira dela, decidiu chamá-la de 02. Ela adorou e começou a repetir o nome dele. Enrolou os pés dela em pano para proteger de cortes, e continuaram andando. Enquanto descansavam, Hiro deu a ela um pedaço de doce e os olhos dela brilharam de alegria. Depois ela entregou o livro de figuras e pediu para ele ler para ela. Foi aí que ouviram guardas por perto procurando por eles. Se esconderam num arbusto e conseguiram evitar a detecção. Continuando pela neve, entraram numa área nova e continuaram correndo, mal ficando à frente dos soldados que os perseguiam. Escondidos numa árvore, Hiro explicou a história do livro. Um conto sobre uma princesa monstro que se apaixonou por um humano e queria se tornar uma também. Mas ele achava o final triste porque os dois nunca poderiam realmente ficar juntos. Enquanto se preparavam para se mover de novo, Hiro notou que 02 tinha se machucado. Sem pensar 2 vezes, lambeu o ferimento para limpar e disse que queria ser o darling dela para sempre. Os olhos dela encheram de lágrimas e ela o abraçou forte. Mas antes que pudessem ir mais longe, os soldados os encontraram. Um deles bateu na cabeça de Hiro. Os 2 foram arrastados de volta para o laboratório. Depois disso o doutor ordenou que a memória de Hiro fosse apagada. É por isso que ele esqueceu tudo. 02, a promessa deles, tudo o que tinham compartilhado. A partir daquele ponto, tudo o que 02 sempre quis foi se tornar humana e encontrar o menino que uma vez a salvou. De volta dentro do Frank, Hiro diz a ela que se lembra de tudo agora. Ela era aquela mesma menina monstro do laboratório, a do livro de figuras. Enquanto as memórias inundam, o robô perde poder e Hiro desmaia nos braços dela. Ichigo entra no coquito e encontra Hiro inconsciente. Puxa 02 para fora e tenta acordá-lo. Mais tarde naquele dia Hiro é levado para tratamento e 02 percebe que cometeu um erro terrível. Quando tenta visitar Hiro, Ichigo bloqueia o caminho. Diz que 02 nunca mais pode se aproximar dele. Ichigo conta aos outros que 02 estava manipulando Hiro desde o começo e é responsável pela condição dele. Não tem intenção de deixar ela machucá-lo de novo. 02 tenta minimizar, mas Ichigo se mantém firme. Diz que 02 não faz mais parte do esquadrão e está proibida de ver Hiro. Mais tarde Hiro finalmente acorda. Os amigos ficam aliviados de vê-lo consciente, mas ele imediatamente pergunta onde está 02. Ichigo conta a verdade. Manteve ela longe e a removeu oficialmente da equipe. Antes de sair, Hiro se desculpa com Mitsuru por quebrar a antiga promessa de serem parceiros. Mitsuru diz que não se importa mais com isso e até manda Hiro esquecer 02, mas Hiro não consegue. Lembra o quanto se sentiu perdido e quebrado depois de perder as memórias. Estava falhando em todos os testes e prestes a ser enviado embora. Mas 02 mudou tudo. Ela o trouxe de volta à vida. Lembrou quem ele realmente era. E agora, não importa o que qualquer um diga, Hiro está determinado a encontrá-la de novo e consertar as coisas.
Na manhã seguinte o sargento reúne todo mundo para explicar uma nova missão. Dessa vez não é só mais uma batalha. É uma guerra em larga escala contra um exército massivo de Clashossauros. 2 outros esquadrões também vão participar. Mas assim que a reunião começa, Ichigo levanta a mão e exige firmemente que 02 seja removida da equipe. Diz que 02 se tornou perigosa e está completamente fora de controle. Nana responde que 02 já está programada para voltar à sede no dia seguinte. Foi oficialmente chamada de volta e vai se reunir com a equipe original. 02 fica atordoada com a notícia e implora para vê-la uma última vez antes de partir, mas Nana nega firmemente o pedido e lembra que ela está saindo de manhã. Sem exceções. Enquanto 02 se vira para sair da sala, Futoshi se coloca na frente dela para bloquear o caminho. Depois Ichigo acrescenta friamente que vão mantê-la longe de Hiro não importa o que custe. Ao mesmo tempo Hiro tenta sair da sala, mas Miku o impede, dizendo que ele não pode ir a lugar nenhum. Todo mundo tem medo de que se Zero-Q o ver de novo, algo terrível aconteça. Mais tarde Ichigo entra no quarto de Hiro carregando uma maçã. Enquanto descasca, diz a ele que Zero-Q está voltando para a equipe antiga e que ele deve ficar longe. Mas Hiro não consegue esconder os sentimentos. Admite que ainda não consegue parar de pensar em 02. Se desculpa por fazer todo mundo se preocupar e diz que precisa descansar. Depois de terminar a maçã, se deita e Ichigo sai. Enquanto isso, de volta a casa, 02 perde a paciência. Empurra Goro contra a parede, tentando forçar a saída para procurar Hiro. Ichigo aparece e avisa de novo que ela não vai chegar perto dele. 02 agarra a camisa de Ichigo, frustrada, e diz que só quer conversar. Goro intervém e sugere que pelo menos deem a ela alguns minutos com Hiro. Logo depois chegam à instalação. 02 corre para a sala médica, esperando encontrá-lo lá. Está completamente vazia. Os outros ficam igualmente chocados. É aí que percebem que Hiro de alguma forma escapou pelo teto, mas 02 acha que todo mundo estava conspirando contra ela, e os olhos dela se iluminam de raiva. Enquanto isso Hiro chega ao quarto dela no dormitório, ansioso para vê-la. Mas quando abre a porta, encontra o lugar destruído. No mesmo momento 02 já perdeu completamente o controle. Derrubou o esquadrão inteiro e estava prestes a atacar Ichigo. É aí que Hiro entra. No momento em que ela o vê, 02 solta Ichigo. Hiro corre até ela, perguntando por que ela feriu todo mundo. 02 tenta explicar, dizendo que Ichigo estava tentando mantê-los separados, e tudo o que ela queria era conversar com ele, mas Hiro diz que ela se transformou em algo aterrorizante. Manda ela ir embora e nunca mais voltar. O coração dela se estilhaça. No dia seguinte 02 se prepara para partir. Enquanto ela anda sozinha, alguns dos outros começam a se arrepender de como as coisas terminaram. Até eles têm que admitir que vão sentir a falta dela. Hiro fica perto do dormitório, observando ela entrar na floresta sem dizer uma única palavra a ele. Ichigo se aproxima e sugere que entrem. Mas quando se vira para ele, vê lágrimas escorrendo pelo rosto dele. O coração dele está partido. Não quer deixá-la ir, sai correndo atrás dela, mas Ichigo agarra o braço. Diz que se ele continuar perseguindo 02, vai se perder e se transformar num monstro também. Depois, num movimento desesperado, o beija. Diz que sempre o amou desde que eram crianças e sonhou em ficar com ele para sempre. Mas antes que Hiro possa responder, ele olha para cima e vê um jato voando pelo céu, se afastando cada vez mais. É 02 já deixando a fortaleza. No dia seguinte o sargento mostra a eles imagens aterrorizantes. Um enxame massivo de Clashossauros está destruindo fortalezas e esmagando linhas de defesa. Observando a destruição, o esquadrão percebe que isso não é nada como as pequenas escaramuças que lutaram antes. Isso é uma invasão em larga escala, e a sobrevivência deles depende de vencer. O sargento diz que a missão é eliminar todos os Clashossauros e recuperar a fortaleza. Todo mundo se veste para sair. Goro dá um tapinha no ombro de Hiro e manda ele manter a cabeça erguida. Ichigo diz para ele simplesmente ficar para trás e tirar uma soneca já que não consegue ajudar de qualquer forma. No campo de batalhas, 02 retorna com a mesma fúria selvagem de sempre. Os novos companheiros de equipe dela atacam primeiro, eliminando uma onda de Clashossauros. A equipe de Ichigo entra logo depois. Futoshi dispara rajadas poderosas nas criaturas, rasgando-as enquanto avança. Zoromi corta monstro após monstro em pedaços. Mitsuru derruba mais alguns e descobre uma abertura levando mais fundo para o ninho de Clashossauros. Bem quando Ichigo anuncia que estão entrando, o chão se abre. Um super Clashossauro colossal emerge, rugindo enquanto arremessa uma fortaleza inteira pelo ar, obliterando-a instantaneamente. Depois esmaga outra base e começa a avançar em direção à última fortaleza restante. Um esquadrão diferente tenta pará-lo com explosivos. Enquanto conseguem desacelerá-lo, a besta colide com a cidade e libera uma enxurrada de Clashossauros menores.
Ishigo ordena que todo mundo recue para dentro. Mas antes que ela possa agir, 02 aparece e avança direto no caos. Enquanto ondas de monstros inundam a cidade, ela tenta subir no Clashossauro colossal, mas é jogada para baixo. Cercada por criaturas menores, usa a cauda para rasgá-las. O resto da equipe está colapsando de exaustão. Mesmo assim 02 continua correndo, eliminando cada Clashossauro no caminho. Enquanto isso, de volta à base, Hiro está sentado no quarto destruído de 02, olhando para um espelho rachado preso com fita. Se pergunta o que ela queria dizer a ele antes de partir. Depois de ficar ali em silêncio, algo dentro dele estala. Ele está cansado de só ficar sentado. É hora de agir e lutar por ela. No campo de batalha a cidade está caindo rápido. Ishigo fica sem munição e começa a esmagar monstros com barras de metal. Zoromi tenta derrubar um, mas é jogado para trás. Enquanto Ishigo corta outro, eles avistam um robô avançando direto em direção a 02. É Hiro numa unidade de treinamento. Mas antes que possa alcançá-la, um Clashossauro joga no chão. Ishigo grita para ele voltar para a base, mas Goro vê através dela. Percebe que Ishigo só está tentando mantê-los separados para poder ter Hiro para si. Goro desliga o próprio robô e manda Hiro entrar. Depois se vira para Ishigo e pede que ela o ajude a alcançar 02. Enquanto sincronizam, Ishigo sente o coração de Hiro e ele está cheio de memórias de 02. Ela sabe que não tem chance. Mesmo assim se mantém firme e ativa o robô. O robô de Ishigo avança contra o Frank que carrega 02, mas o inimigo a derruba instantaneamente. Recusando-se a desistir, ela ataca de novo e de novo. A arma dela quebra ao meio e ela é jogada de um lado para o outro, mas continua lutando até finalmente desabilitar o inimigo e abrir um caminho. Quando Hiro finalmente chega ao cockpit, encontra algo chocante. 02 se transformou numa versão monstruosa e irreconhecível de si mesma. Ela ainda está controlando Frank, sem dar nenhum acesso a ele. Determinado a alcançar o coração dela, Hiro agarra gentilmente os chifres enormes e pede para ver o que ela tem escondido bem no fundo. Naquele instante as memórias dela inundam nele. Depois que Hiro perdeu as memórias anos atrás, os cientistas tentaram apagar a mente de 02 também. Mas ela resistiu. Protegeu os momentos que tinham compartilhado. A promessa, o livro de figuras. Ela até comeu as páginas para garantir que as memórias ficassem dentro dela. Hiro a puxa para um abraço. Enquanto faz isso, os chifres monstruosos desaparecem e os olhos dela se abrem. Ela manda ele ficar longe, que ela ainda é um monstro. Mas Hiro não se importa. Assegura mais forte e diz que mesmo que não pudessem fugir juntos naquela época, podem fazer isso agora. Quer explorar o mundo com ela e então a beija. Naquele exato momento 3 Clashossauros colossais lançam um ataque de energia neles. Mas o Frank dispara para o céu, brilhando com luz cegante. Naquele instante o robô se transforma. 02 avança, voando direto para o coração do Clashossauro gigante e o explodindo por dentro. A explosão é massiva. Depois, sem desacelerar nem um pouco, ela entra numa rampagem destrutiva, eliminando o resto do exército de Clashossauros num turbilhão de devastação. A base ao redor deles colapsa enquanto os monstros são obliterados numa explosão final que treme a própria Terra. E é isso por hoje. Se você curte recaps de anime como esse, deixa um comentário aí embaixo. Eu leio todos. Também confere esse outro vídeo aqui. Você vai adorar. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.